O que define um pai não é o sangue, é a coragem de estar presente. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do quadro Reflita Comigo. E hoje iremos falar sobre a fuga à paternidade. Falar sobre a fuga à paternidade implica entender que a problemática transcende atos isolados de irresponsabilidade. Trata-se de um fenómeno que ocorre em todas as classes sociais, regiões e culturas, mas que se manifesta de formas diferentes dependendo do contexto histórico e social. Temos a fuga ativa, que é quando o pai evita deliberadamente as suas responsabilidades, como pagar a pensão alimentar ou até mesmo registar a criança em seu próprio nome. Temos a fuga passiva, que neste caso a ausência paterna não é intencional. Normalmente esta ausência dá-se a fatores como a morte, a prisão, como imigração ou até mesmo o desconhecimento da existência de um filho. Por fim, temos a paternidade negligenciada, que é a situação em que o pai cumpre as suas obrigações financeiras, mas não oferece suporte emocional ou até mesmo participação ativa na vida da criança. Em muitas culturas ainda acredita-se que o papel paterno limita-se apenas ao sustento financeiro, ignorando assim a necessidade de um vínculo emocional. Na América Latina, por exemplo, a masculinidade tóxica reforça a ideia de que homens não precisam ser afetivos. Em países como o Brasil, onde 5,5 milhões de crianças não têm o nome do seu pai na certidão de nascimento, o problema torna-se institucionalizado. Em Angola, com a falta de registros civis gerais, dificulta até o mapeamento do problema na sua totalidade. O Ministério da Ação Social angolano registrou uma queda nos números dos processos formais sobre a pensão alimentar, que não reflete necessariamente um avanço real, mas sim um aumento da subnotificação. Com 62% da população que vive em situação de pobreza multidimensional, muitos pais justificam a sua ausência culpando a falta de recursos. E a África é o continente com a maior prevalência de fuga à paternidade. Em países como a África do Sul, até 70% das famílias negras urbanas têm as mães como chefes de família. No Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça, processos de reconhecimento de paternidade cresceram 18% entre os anos de 2020 e 2024. Além disso, apenas 40% das pensões alimentares que são fruto de decisão judicial são pagas integralmente. A evasão de processos de reconhecimento ainda atinge 20% dos pais intimados. E neste ano de 2024, um estudo da Associação Portuguesa do Direito Familiar apontou que 1 em cada 10 crianças não recebe qualquer tipo de apoio financeiro de um dos pais. Apesar de uma estrutura judicial mais eficiente do que a de um país em desenvolvimento, Portugal ainda sofre de um atraso que atinge principalmente mães em situação de vulnerabilidade. A sobrecarga financeira e emocional transformam mães solo em um grupo vulnerável economicamente. Segundo a ONU, 40% das mães solo no mundo vivem abaixo da linha da pobreza. Além disso, elas enfrentam um maior risco de esgotamento mental, principalmente quando não existe nenhuma rede de apoio. Em comunidades onde a fuga à paternidade é comum, é mais difícil romper barreiras socioeconómicas. Por vários séculos, o modelo patriarcal excluiu os homens das funções cuidadoras. Essa visão reduziu a figura do papel do pai apenas a provedor financeiro, marginalizando assim a sua responsabilidade emocional. Em países como Brasil e Angola, o legado da escravidão e colonização desestruturou as organizações familiares das populações marginalizadas, criando um ciclo histórico de abandono paternal. E enquanto algumas religiões promovem a responsabilidade paterna, outras acabam legitimando a submissão feminina, transferindo a totalidade do cuidado aos filhos para as mães. Ser homem não se trata de poder ou domínio. Ser homem trata-se de responsabilidade, de cuidado e compromisso com as gerações futuras. A fuga à paternidade não é apenas uma tragédia, mas sim o reflexo de um sistema que falha com crianças, mães e famílias inteiras. Está na hora de transformarmos a indignação em ação, promovendo um futuro onde todas as crianças tenham o direito de ser amadas, respeitadas e cuidadas por um pai.